Bem-vindo ao canal Acredite e Ore. Hoje nos reunimos em oração com base no Salmo 61, um clamor por refúgio e por força. Respire fundo, aquiete a mente e abra o coração para este momento de oração. O salmo começa com uma súplica. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Isso mostra que existe espaço para a vulnerabilidade diante do Senhor. Não é preciso esconder a dor. Não é preciso fingir que está tudo bem. Você pode chegar até Ele exatamente como está, porque Ele acolhe o coração sincero. Talvez você já tenha passado por momentos em que parecia que ninguém te escutava. Pode ser que você até tenha tentado explicar, mas as pessoas não entenderam. A sensação de solidão pesa nesses momentos. Mas o Salmo 61 garante que há um Deus que ouve, e não só ouve, mas responde. É importante perceber que clamar não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. Quando você levanta a voz e diz, Senhor, me ajuda, você está reconhecendo que sozinho não consegue. E é justamente nesse reconhecimento que a força de Deus se manifesta. Pense agora em tudo que tem pesado no seu coração. Pode ser preocupação com o futuro, lembranças do passado, ou desafios que parecem maiores que você. Coloque tudo diante de Jesus. Imagine que cada suspiro seu chega ao trono de Deus como uma oração. Ele não ignora, Ele não despreza, Ele recolhe cada palavra e cada lágrima. O mais lindo é que até quando você não consegue falar, o Espírito Santo intercede por você. Ele traduz gemidos em oração. Ele leva ao Pai aquilo que você não consegue organizar em frases. Isso significa que nenhuma dor é esquecida, nenhum clamor é desperdiçado. E aqui está a verdade que precisamos guardar. O ouvido de Deus nunca está fechado. Ele ouve no silêncio da madrugada. Ele ouve no trânsito. Ele ouve quando você se ajoelha. E Ele ouve quando você só consegue pensar em meio às lágrimas. O Salmo 61 nos convida a confiar nessa escuta divina que nunca falha. O texto do Salmo 61 diz: Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desfalecido, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Essa declaração é um pedido cheio de fé. É o reconhecimento de que, sozinho, não há forças suficientes e que só Deus pode conduzir até um lugar de segurança. Você já se viu em situações em que parecia estar em um vale profundo, cercado por dificuldades, sem saída visível? Nesses momentos, tudo parece instável, como se o chão estivesse prestes a ceder, mas a palavra mostra que existe uma rocha inabalável. E essa rocha é o Senhor. Imagine a cena de alguém tentando subir um terreno escorregadio. Quanto mais força coloca, mais frágil se torna a escalada. Mas, de repente, uma mão forte se estende e puxa para cima, colocando os pés em terra firme. É assim que Deus age quando você pede para ser levado até a rocha. Essa rocha mais alta é o lugar onde ainda há vento, mas ele não derruba. É o lugar onde as ondas continuam batendo, mas não alcançam. É o lugar onde a perspectiva muda, porque dali é possível enxergar além do problema. Jesus te convida a viver nesse nível, acima da tempestade. Talvez hoje seu coração esteja cansado, enfraquecido, sem forças para continuar. Esse versículo fala exatamente disso, de alguém que chegou ao limite. Mas é nesse ponto que a graça de Deus se manifesta. Ele não pede que você suba sozinho. Ele mesmo te levanta e te coloca no lugar seguro.
A rocha mais alta representa confiança, descanso e vitória. Não depende da sua habilidade, mas do cuidado de Deus. É Ele quem pega a sua mão e coloca os pés num terreno firme. É Ele quem fortalece e te mostra que, acima das lutas, existe sempre um refúgio preparado. Sabe quando parece que o inimigo está por todos os lados tentando roubar sua paz e tirar sua força? É nesses momentos que o Salmo 61 lembra que Deus é uma torre forte. Ele não deixa você exposto, não deixa você sozinho. Ele levanta uma proteção firme, que não pode ser derrubada. Já aconteceu de você se sentir acuado, sem saída, como se não houvesse para onde correr? Pois é exatamente aí que Deus se revela como refúgio. É como entrar em um lugar alto, onde os ataques podem até continuar, mas não têm mais alcance sobre você. Eu gosto de imaginar uma fortaleza antiga, daquelas que ninguém consegue invadir. Muros altos, portões de ferro e, no centro, uma torre que resiste a tudo. Quando você está ali dentro, pode ouvir o barulho de fora, mas sabe que está seguro. Essa é a segurança que só o Senhor pode oferecer. Talvez as suas batalhas não sejam visíveis para os outros. Pode ser que a maior guerra esteja dentro da sua mente, com pensamentos que insistem em te acusar ou em te colocar para baixo. Mas a torre de Deus também protege você desse tipo de ataque. Ele guarda até aquilo que ninguém mais consegue ver. O mais incrível é que essa proteção não depende da sua força. Você não precisa construir muros, não precisa lutar sozinho. É a presença de Deus que se levanta como muralha ao redor da sua vida. É Ele quem garante que nenhum inimigo terá a última palavra sobre você. E quando você se coloca dentro dessa torre, a visão muda. O que antes parecia assustador começa a perder o peso. O medo que antes te paralisava já não domina mais, porque você entende que está sendo guardado pelo Todo-Poderoso. Essa promessa é um convite para descansar. O Senhor não é refúgio apenas em dias bons. Ele é torre, constante, firme, eterna. Você pode correr para Ele em qualquer situação e sempre vai encontrar segurança. Há momentos em que tudo que a gente precisa é de um lugar para descansar. O coração fica pesado, a mente cansada e parece que até o corpo sente o peso. É exatamente aí que o Salmo 61 nos lembra de algo precioso. Existe um abrigo seguro debaixo das asas de Deus. Você já viu um pássaro proteger seus filhotes? Ele abre as asas e cobre cada um, escondendo do frio, do vento e do perigo. Essa é a imagem que Deus usa para mostrar como cuida de você. Ele não fica distante, Ele acolhe. Ele não só protege de fora, Ele envolve por completo. Talvez você esteja vivendo dias em que procura um lugar para se esconder, para recuperar o fôlego. Esse lugar existe e não é físico, é espiritual. É a presença de Deus. É debaixo das asas dele que o medo perde a força e a alma encontra descanso. Não importa quão forte seja a tempestade lá fora, quando você está nesse abrigo, nada pode te alcançar sem a permissão de Deus. É como estar em um refúgio secreto onde o inimigo não tem acesso. A paz que você sente ali é incomparável, porque vem do próprio Senhor. E o melhor é que esse abrigo não fecha as portas. Deus não escolhe momentos para receber você. Sempre que precisar, pode correr para Ele. Sempre que o coração estiver aflito, pode se refugiar debaixo dessas asas. Elas nunca se fecham para quem busca consolo. Então agora mesmo, imagine-se ali, sendo coberto pela presença de Deus.
não como uma ideia distante, mas como algo real. Ele está te guardando, te escondendo, te protegendo. É esse o lugar que o Salmo 61 te convida a habitar, o abrigo das asas do Pai. Algo que fortalece muito a fé é lembrar: Deus nunca falhou. Ele já cuidou de você antes, em momentos que pareciam impossíveis, e continua sendo fiel hoje. O Salmo 61 não fala apenas de proteção, mas também dessa constância, dessa certeza de que o Senhor permanece o mesmo em todas as circunstâncias. Pare um pouco e pense nas situações da sua vida em que parecia não haver saída, mas de alguma forma você superou. Talvez na hora não tenha entendido, mas hoje consegue olhar para trás e perceber que Deus estava lá, abrindo caminhos, sustentando, livrando de perigos. Isso é fidelidade. Não significa que a vida será livre de dificuldades. A diferença é que você nunca enfrenta nada sozinho. A fidelidade de Deus é como um fio invisível que te puxa de volta quando o medo tenta te arrastar. É como uma mão firme segurando você quando as forças acabam. Às vezes, o coração humano se esquece rápido. Uma vitória acontece, mas logo outra luta aparece, e parece que a confiança desaparece. É por isso que precisamos lembrar constantemente do caráter de Deus. Ele não muda. O mesmo Deus que esteve com você ontem, está com você hoje e continuará amanhã. Então, quando a dúvida vier, agarre-se a essa verdade. Deus não abandona. O que Ele começou, Ele completa. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele falou sobre você, Ele vai realizar. E é nesse fundamento que o coração encontra descanso e coragem para seguir. Não basta apenas buscar refúgio em momentos de crise. O Salmo 61 aponta para algo ainda maior: viver todos os dias na presença de Deus. É como não apenas visitar uma casa segura, mas morar nela de forma permanente. Quantas vezes a gente procura o Senhor só quando a situação aperta? Mas a verdadeira paz vem quando aprendemos a permanecer. O coração encontra estabilidade quando entende que a presença de Deus não é um socorro de emergência, mas um lar constante. Pense na diferença entre alguém que dorme em um abrigo apenas durante uma tempestade e alguém que mora nesse lugar todos os dias. O primeiro sente alívio temporário. O segundo vive em segurança contínua. Essa é a vida que Deus deseja para você. Uma vida de permanência, não apenas de visita. Talvez você sinta que não é digno de estar sempre diante de Deus, mas Ele não pede perfeição, Ele pede entrega. Ele convida você a habitar com Ele, porque sabe que é justamente nesse convívio diário que a transformação acontece. A presença do Senhor não é um espaço físico, é um estado de coração. Você pode experimentá-la na sua casa, no trabalho, no caminho, em qualquer lugar. Basta abrir espaço para Ele. Basta escolher andar com Ele em cada decisão e em cada pensamento. E quanto mais tempo você passa com Deus, mais clara se torna a certeza de que nada, não apenas alguma coisa, mas nada, neste mundo pode oferecer a mesma segurança. É como encontrar um abrigo eterno, onde a alma descansa e se fortalece todos os dias. Quando o coração entende que Deus é Rei eterno, a vida ganha outra perspectiva.
tudo que hoje parece grande e ameaçador se torna pequeno diante do governo dele. O Salmo 61 mostra essa confiança. Não estamos entregues ao acaso. Estamos debaixo do cuidado de um rei que nunca perde o controle. Quantas vezes você já viu líderes humanos mudarem de posição, de ideia ou de caráter? Isso acontece porque somos limitados e falhos. Mas o Senhor não é assim. Ele é imutável. Ele governa com justiça, sem se corromper, sem deixar passar nada que esteja fora do seu plano perfeito. É reconfortante lembrar que o trono de Deus não tem prazo de validade. Nenhuma circunstância da sua vida é capaz de derrubar esse reinado. O tempo passa, gerações mudam, reinos humanos caem, mas o Senhor permanece o mesmo, reinando para sempre. Talvez você esteja olhando para o cenário ao seu redor e vendo confusão, desordem ou até injustiça. Pode parecer que o mal está vencendo. Mas quando você olha para Deus como Rei eterno, lembra que Ele tem a última palavra. Ele enxerga além do que os olhos humanos veem e age no tempo certo. Essa realeza de Deus também garante que as promessas feitas não se perdem no caminho. Se Ele disse que estaria com você, essa promessa é válida hoje, amanhã e sempre. Se Ele falou que cuidaria da sua vida, isso não muda porque Ele reina sobre todas as coisas. Viver debaixo do reinado de Deus é ter a certeza de que nada acontece sem que Ele saiba. Mesmo as lutas mais duras estão dentro do seu conhecimento. E mais do que isso, Ele tem poder para transformar cada situação em oportunidade de crescimento e vitória. E quando o coração descansa nesse reinado eterno, a ansiedade começa a se acalmar. O medo não desaparece do mundo, mas perde espaço dentro de você porque existe a certeza de que o Senhor continua no trono, governando com justiça e amor. Quando olhamos para as promessas de Deus, percebemos que Ele não se limita a nos dar apenas alívio momentâneo. O Salmo 61 fala sobre prolongar os dias de vida e estabelecer propósito. Isso mostra que a fidelidade dele não é apenas para o agora, mas para todo o percurso. É importante entender que viver em Deus não é apenas sobreviver, é viver com sentido. Ele acrescenta qualidade, direção e significado a cada dia. Mesmo as pequenas coisas do cotidiano ganham novo valor quando estão debaixo da presença do Senhor. Talvez você já tenha se perguntado qual é o propósito da sua vida. Muitas pessoas carregam esse questionamento em silêncio. A boa notícia é que em Cristo nada é em vão. Cada detalhe, cada passo, cada lágrima e cada vitória fazem parte de uma história que Ele mesmo escreve com amor. Esse prolongar dos dias não se trata apenas de quantidade, mas de plenitude. Existem pessoas que têm muitos anos, mas não experimentam paz. Já quando vivemos sob o cuidado de Deus, cada dia é oportunidade de renovar forças, de viver com esperança e de desfrutar da sua bondade. Eu quero que você imagine a sua vida como um livro. Talvez algumas páginas já tenham sido difíceis de ler, mas Deus está escrevendo capítulos novos. E nesses capítulos, Ele promete que haverá esperança, haverá renovo, haverá propósito. O autor da sua história não mudou, continua sendo Ele. Essa herança espiritual não termina em você. O que Deus faz na sua vida transborda para as próximas gerações. O legado de fé, de confiança e de entrega se multiplica. O Senhor
prolonga os dias não só para você viver, mas para deixar marcas que inspiram outros a confiar também. E tudo isso acontece não porque somos fortes ou merecedores, mas porque Deus é bom e cumpre o que promete. A vida ganha outra dimensão quando reconhecemos que Ele é quem sustenta cada novo dia. O Salmo 61 fala sobre misericórdia e verdade, guardando a vida daquele que confia no Senhor. Essas duas palavras carregam um peso enorme. Elas são como colunas que mantêm de pé um edifício. Sem misericórdia e sem verdade, a vida desmorona. Mas quando nos apoiamos nelas, encontramos firmeza. Você já percebeu como a misericórdia de Deus é o que nos mantém de pé? Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Se fosse apenas pela nossa força ou merecimento, não teríamos condições de permanecer. Mas a cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova, e é isso que nos dá chance de recomeçar. Por outro lado, a verdade de Deus é o que alinha o coração. Em um mundo cheio de enganos, meias-verdades e ilusões, só a palavra do Senhor traz clareza. Ela mostra o caminho, corrige a direção e impede que a gente se perca no meio das vozes confusas. Talvez você já tenha sentido que não consegue sustentar a própria vida com suas forças. É justamente nesse ponto que entra a combinação perfeita. Misericórdia que perdoa e levanta, verdade que guia e fortalece. Uma mostra o amor de Deus, a outra mostra a sabedoria de Deus. Pense numa casa construída sobre pilares firmes. A tempestade pode até bater, mas a estrutura não cede. Assim também é a vida de quem se apoia nessas duas colunas divinas. A misericórdia cobre os erros e dá oportunidade de seguir, enquanto a verdade mostra por onde andar. Agora, traga isso para a sua própria realidade. Quais áreas da sua vida precisam ser sustentadas pela misericórdia? E quais precisam ser alinhadas pela verdade? Quando você entrega tudo a Jesus, Ele faz as duas coisas. Cura com amor e direciona com sabedoria. É por isso que podemos orar com confiança. A misericórdia e a verdade do Senhor não falham. Elas guardam, protegem e renovam. E mesmo quando o coração vacila, elas permanecem firmes, segurando você para que não desabe. Tem horas em que lembrar das promessas de Deus é como respirar de novo depois de ficar sem ar. Você pode estar cansado, mas quando recorda o que Ele já falou, algo dentro do coração reacende. As promessas dele não envelhecem, não perdem validade e continuam vivas. Engraçado como a mente humana insiste em se apegar às dificuldades, mas esquece com facilidade o que Deus já fez. É por isso que precisamos trazer à memória o que dá esperança. Cada promessa é uma âncora para a fé, e quando você se agarra nelas, o medo perde espaço. Pensa comigo. Quantas vezes você já duvidou que conseguiria atravessar uma fase, mas chegou até aqui? Isso por si só já é prova de que a fidelidade de Deus continua. Ele sustentou ontem e vai sustentar amanhã. Ele não muda. Não sei se você já experimentou isso, mas às vezes basta uma palavra de Deus para mudar todo o ambiente dentro de você. Pode ser um versículo que salta da Bíblia, uma canção que toca no momento certo,
ou até uma lembrança de algo que o Senhor já fez. Esses sinais pequenos são lembretes gigantes da fidelidade dele. Agora, imagine a sua vida como uma jornada onde cada promessa é um ponto de luz no caminho. Mesmo quando a estrada parece escura, essas luzes te guiam. Você pode não ver o destino completo, mas consegue dar o próximo passo, porque sabe que não está andando sozinho. E aqui está uma verdade que precisa ficar clara. Quando Deus promete, não há poder que possa impedir o cumprimento. As circunstâncias podem até tentar dizer o contrário, mas a palavra dele permanece firme. A confiança cresce quando você decide acreditar mais no que ele disse do que no que os olhos estão vendo. Por isso, em vez de olhar para o tamanho do problema, olhe para a fidelidade da promessa. Em vez de se prender ao medo do futuro, se apoie no que o Senhor já garantiu. A confiança não nasce do esforço humano, mas da certeza de que quem prometeu é fiel para cumprir. Já percebeu como cantar em meio à dor parece contraditório, mas é justamente isso que revela a confiança. Louvar quando tudo vai bem é natural, mas levantar adoração no meio da luta é prova de fé. O Salmo 61 aponta para esse tipo de entrega. Reconhecer que Deus continua digno, independentemente da circunstância. Pensa em Paulo e Silas na prisão. Eles poderiam ter se calado, poderiam ter se entregue ao desânimo, mas escolheram cantar. E quando cantaram, as correntes caíram, as portas se abriram e até o ambiente mudou. Isso mostra que o louvor não é apenas resposta, é também arma espiritual. Talvez hoje você não tenha vontade de adorar. O coração cansado pode até resistir. Mas é exatamente nesses momentos que a adoração se torna mais poderosa. Ela não nasce da emoção, nasce da decisão. É escolher dizer: Senhor, Tu és bom, mesmo quando os olhos veem dor. Não precisa ser uma canção ensaiada. Às vezes, um simples "Obrigado, Jesus" já é adoração suficiente para quebrar a escuridão ao redor. O louvor não depende de melodia, depende de sinceridade. E essa sinceridade é preciosa para Deus. É interessante como adorar muda primeiro o coração de quem adora. Você começa exaltando a grandeza de Deus e, de repente, o problema parece menor. Não porque ele desapareceu, mas porque você mudou de perspectiva. Quanto maior o Senhor se torna dentro de você, menor é o peso do que está fora. Então, se hoje o fardo está pesado, experimente levantar sua voz. Pode ser baixinho, pode ser em pensamento, pode ser em lágrimas. O importante é não guardar dentro o que pode ser entregue em adoração. O céu se move quando um coração decide louvar, mesmo em meio à tempestade. E lembre-se, adorar não é negar a realidade, é afirmar que existe uma verdade maior que a realidade. A verdade é que Deus reina, que Ele cuida e que nada pode apagar a fidelidade dele. Esse é o combustível que fortalece a confiança e renova as forças para continuar. Existe algo poderoso em transformar a oração em parte do dia a dia, não como um ritual pesado, mas como uma respiração da alma. O Salmo 61 nos lembra que buscar a Deus precisa ser constante, porque é isso que mantém o coração firme mesmo quando tudo balança. Já parou para pensar que oração não precisa ser complicada? Não é sobre palavras bonitas ou frases ensaiadas. É sobre sinceridade. É falar com Deus no meio do caminho,
enquanto lava a louça, no trânsito ou até no silêncio da madrugada. Cada conversa com Ele reforça a ligação do seu coração com o céu. Em muitos momentos, a tentação é tratar a oração como último recurso, quando tudo mais falhou, mas o convite de Deus é o contrário, que ela seja a primeira resposta. Orar antes de agir, orar antes de decidir, orar antes de desistir. Assim, você aprende a andar na presença dele em cada detalhe. Curioso como a oração muda mais a gente do que as circunstâncias. Muitas vezes, enquanto você pede por mudança lá fora, é o seu coração que vai sendo moldado por dentro. A paz cresce, a fé aumenta e a confiança se fortalece. É assim que Deus trabalha em silêncio. Você pode até pensar que não sabe orar da forma certa, mas a boa notícia é que não existe fórmula. Deus não se impressiona com discursos longos. Ele se move com sinceridade. Às vezes, uma frase curta como "Senhor, me ajuda", já carrega poder enorme quando vem do fundo da alma. O mais lindo é perceber que a oração nunca fica sem resposta. Pode não ser da forma que você imaginou, pode não ser no tempo que você esperava, mas sempre há resposta. O silêncio de Deus também é resposta, porque significa que Ele está trabalhando em algo maior. Quando a oração se torna hábito, o coração aprende a descansar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você sabe que não está carregando nada sozinho. É como dividir o peso com alguém infinitamente mais forte, Jesus. Sabe aquele momento em que tudo parece pesado demais e você sente que não tem energia nem para pensar no amanhã? É aí que a esperança de Deus entra como combustível. O Salmo 61 nos lembra que essa esperança não é criada pela mente humana, mas soprada pelo Espírito Santo dentro de nós. Já reparou que às vezes basta uma palavra de encorajamento para mudar o rumo do dia? Imagine então o poder de uma palavra de Deus. Ela é como água fresca em um deserto seco, como uma brisa suave em um calor sufocante. A esperança funciona assim. Devolve fôlego quando tudo dentro de você parece querer parar. Tem dias em que os olhos só enxergam problemas. O coração insiste em acreditar que nada vai mudar. Mas é justamente nesses dias que a voz de Deus sussurra: ainda não acabou. Eu continuo aqui. Eu tenho planos para você. Essa lembrança é suficiente para reacender uma chama que parecia apagada. Pode ser que você esteja pensando agora em desistir de algo. Talvez um sonho, um relacionamento, até da sua própria fé. Mas a esperança que vem de Deus não deixa você desistir fácil. Ela coloca dentro do coração uma força que não se explica, mas que empurra para frente mesmo quando a lógica diz para parar. A vida sem esperança é como caminhar à noite sem nenhuma luz. Mas quando Deus renova a esperança, é como acender uma tocha que ilumina os próximos passos. Você não vê toda a estrada, mas vê o suficiente para continuar andando. E isso já é milagre. Talvez o cenário externo continue igual, mas dentro de você, a esperança começa a florescer outra vez. É como uma semente que brota em meio ao concreto. Nada parecia favorável, mas Deus sempre encontra um jeito de fazer vida nascer onde só havia dor. Por isso, cada vez que você se volta para Ele em oração, algo novo acontece.
Mesmo sem perceber, você se levanta mais leve, mais firme, mais confiante. Essa é a esperança que sustenta, que renova e que nunca se apaga. Já percebeu como agradecer muda o clima da alma? É como abrir a janela de um quarto abafado e deixar o vento fresco entrar. A vida pode até estar pesada, mas quando você começa a contar motivos de gratidão, o peso perde força e a esperança volta a respirar. Talvez você esteja tão acostumado a enxergar o que falta que já esqueceu de notar o que tem. Gratidão é esse olhar diferente. É encontrar beleza até em coisas simples, como o sorriso de alguém que você ama, a comida que chegou na mesa ou até o fôlego que continua te sustentando. De vez em quando, vale parar e pensar: quantas vezes eu achei que não ia conseguir, mas consegui? Essas lembranças não são pequenas. Elas são provas de que Deus estava lá, mesmo nos bastidores, abrindo portas que você nem sabia que existiam. Gratidão não é passar pano na dor, mas é não deixar que ela tenha a palavra final. É olhar para a tempestade e ainda assim dizer: eu reconheço a bondade de Deus. É como acender uma vela em meio à escuridão. A noite continua, mas agora existe luz. E sabe o que é curioso? Quando você começa a agradecer, descobre que tem mais motivos do que imaginava. O coração abre espaço para a esperança florescer e, de repente, a confiança no futuro cresce. O amanhã deixa de ser assustador e passa a ser promessa. Não importa quão apertado esteja o momento, sempre existe algo pelo que agradecer, sempre. Às vezes é pequeno, quase imperceptível, mas é suficiente para lembrar que Deus continua presente. Gratidão é esse ato de fé que transforma o pouco em abundância. Se o coração consegue dizer obrigado mesmo em dias difíceis, então já está vivendo um milagre, porque essa atitude é sinal de confiança. Quem agradece acredita que o melhor ainda está por vir. Chegar até aqui é como terminar uma caminhada e encontrar descanso. O Salmo 61 nos leva a esse ponto. Depois do clamor, depois da busca, vem a entrega. É o momento de parar de lutar sozinho e dizer: Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Não é fácil soltar o controle. A mente insiste em querer respostas, o coração insiste em querer segurar. Mas a verdadeira paz só chega quando você descansa nos braços de Deus. Entregar não é desistir, é confiar que Ele sabe o que está fazendo muito melhor do que você. Talvez você esteja segurando preocupações há tempo demais. Pode ser um medo, uma dor, uma pergunta sem resposta. Agora é a hora de deixar tudo no altar. Imagine-se colocando cada peso diante de Jesus e sentindo a leveza tomar conta de você. Quando a confiança se torna completa, o medo perde o lugar. É como se as portas da alma se abrissem para a presença de Deus encher tudo. Você descobre que não precisa de todas as explicações, porque a certeza da presença dele já é suficiente. Essa entrega traz descanso. Você pode seguir sabendo que o Senhor é refúgio eterno, que a torre continua de pé, que a rocha continua firme, que as asas continuam abertas para te acolher. Nada disso é temporário. O cuidado de Deus não tem fim. E ao encerrar essa oração, guarde uma verdade no coração. O mesmo Deus que ouviu Davi quando ele clamou no Salmo 61 é o Deus que ouve você agora.
Ele não mudou. Ele continua sendo o abrigo, a fortaleza e a esperança que sustenta. Que a sua vida seja marcada por essa certeza. Você não está sozinho. O Deus que te guarda é eterno, fiel e poderoso. Entregue-se a Ele hoje, descanse nele agora e viva com a confiança de que o melhor ainda está por vir. Amém.